Olá, queridos irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para esse nosso tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma vez, através do estudo da sua bendita palavra. Para nós uma alegria podermos ter esse tempo de encontro e de comunhão nesses meios que o Senhor tem nos provido nesse último tempo, para que então nós não venhamos a perder esse contato, essa oportunidade de continuarmos crescendo, no conhecimento e na graça da palavra do nosso bendito Deus. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer desse momento o nosso tempo de culto a Deus. Por isso eu lhe peço a reverência e a total atenção para que juntos nós possamos adorar. Esse formato não nos permite que nós tenhamos os louvores, as músicas, mas desculpa, nós temos então aquilo que é primordial na vida dos cristãos, que é então a sua palavra. Então você vai chegando, vai ficando, se ajeite aí direitinho com a sua família, esteja atento, não se distraia, não use o seu aparelho de celular ou o seu notebook, dependendo do aparelho que você está usando, para nesse momento estar em uma outra rede social ou fazendo alguma outra atividade. Lembre-se que a razão desse momento de você estar conectado à internet é pelo motivo de querer, então, louvarmos a Deus. Somos uma igreja, somos uma congregação agora, unidos através dessa rede social. E eu lhe convido, então, para nós orarmos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus bendito e eterno, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por esse dia que o Senhor tem nos concedido desde muito cedo, ó Pai, quando despertamos, as tuas misericórdias se renovaram e se renovam sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque lembramos, ó Deus, da tua palavra no Salmo 127, que nos diz que até enquanto nós estamos dormindo ou descansando, o Senhor vela por nós, o Senhor trabalha por nós. Então nós temos um Deus que não cansa, nós temos um Deus que nos guarda o tempo todo. Te pedimos perdão, Deus amado, pelos nossos pecados, porque muitas vezes vacilamos, não poucas as vezes vacilamos, ó Pai, com os nossos atos de incredulidade contra a tua palavra, contra o teu caráter. Mas também te louvamos, ó Pai, porque o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz contemplou, ó Deus, as nossas vidas. Nós fomos atraídos à cruz pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, fomos lavados e tivemos nossos pecados perdoados. Agora, Pai, nós queremos viver na tua presença. Senhor, eu te peço por esse momento, pelos queridos irmãos e amigos que estarão juntamente comigo em comunhão, em união, em adoração ao teu nome e buscando da tua palavra. Também te peço, Deus amado, que a tua palavra faça, Senhor, efeito aos nossos corações, que seja desafiador para as nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos transmitir essa palavra a outros, assim como aplicar nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Amém? Que coisa boa. Queria lhe convidar para você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8. A partir do versículo 29. Eu vou fazer só
uma contextualização aqui do porquê vamos ler esses próximos versículos, e aí vamos desenvolver então o nosso assunto hoje à noite. O tema do nosso assunto hoje à noite é exatamente o seguinte: você pode ter religião e não ter o Evangelho. É disso que nós queremos tratar um pouco à luz da Bíblia, sobre termos uma religião e não termos um Evangelho. Parece que esse é um problema bem amplo, né, no meio da humanidade. Entendemos e até defendemos pertencer, já ter nascido em uma religião. No entanto, muitas pessoas desconhecem o Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Então, no capítulo 8, né, o capítulo 8 começa com aquela narrativa do momento em que aquela mulher supostamente pega em adultério e é trazida pelos seus acusadores para Jesus, numa forma não somente de condenar aquela mulher, mas colocar a doutrina de Jesus, os seus ensinamentos em xeque. Eles colocam Jesus em uma situação em que Jesus deve dar uma resposta que tanto pode contrariar a religião, como pode contrariar as leis, né? Então, ali do local. Então, Jesus sabiamente responde, né? Nós conhecemos esse texto também, quando o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Sabemos do desfecho, quando então todos saem, nenhum então tem condições de acusar aquela mulher, e então o Senhor Jesus Cristo a perdoa, né? Não a condena, mas a perdoa, e diz então de que ela deve ir e não pecar mais. Isso está registrado do versículo 1 ao versículo 11. E a partir do versículo 12, Jesus então faz menção, quando ele diz que ele é a luz do mundo, né? E aqueles que o seguem jamais andarão em trevas. Então ele faz uma menção em relação àquilo que ele é, o Cristo, né? O enviado de Deus. Jesus vem declarando de várias formas, né, os sinais miraculosos que ele tem feito, e também suas próprias palavras. Essas palavras, elas deveriam ser entendidas por aqueles que estão escutando, que ele está se referindo a profecias do Antigo Testamento. Ele é aquela luz prometida, aquela luz dita por Isaías. E então o dizer que é a luz do mundo não é uma declaração vazia por parte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas algo que é dito para que aqueles seus ouvintes ali do momento entendam de que esse homem do qual está diante deles é de fato o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Então ele faz do versículo 12 ao versículo 20, nós temos então em torno dessa situação. E no versículo 21, então, nós temos quando Jesus começa a defender a sua missão e a sua autoridade. E aqui, né, Jesus tem um embate com os judeus, com os religiosos ali que estão presentes. Esses embates com os religiosos, com os fariseus, eles ocorrem diversas vezes durante o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu lembro lá de Mateus, né, dos ais do Senhor Jesus Cristo contra os fariseus, como em muitos momentos o discurso do Senhor Jesus Cristo foi muito duro contra esse grupo de religiosos, né, contra a religião do seu tempo, da sua época, porque eles não conseguiam, né, enxergar o que estava ali
diante deles. E aí o Senhor Jesus Cristo vem defendendo a sua missão. Aí nós vamos pegar aqui a partir do versículo 29, que é onde nos dá aqui esse embate, né? Que é o que nós queremos então trabalhar, essa questão de ter uma religião. Isso não significa necessariamente que se tenha o Evangelho, que se conheça a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: aquele que me enviou, versículo 29 do capítulo 8 de João, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram neles. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Até aqui, né? E aí daqui a gente vai poder analisar algumas coisas juntamente com outros textos. Veja, aqui há uma argumentação contra as declarações que o Senhor Jesus Cristo tem feito. No momento em que algumas pessoas creem no seu discurso, o Senhor Jesus Cristo faz então ali um complemento, né, dizendo que se vocês permanecerem nas minhas palavras, então verdadeiramente são meus discípulos. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certamente falando da sua própria pessoa. O conhecimento que aqueles que estavam crendo poderiam ter através da sua palavra, que revelaria, né, que revela a ele mesmo como sendo então o Salvador, o Messias, o nosso Senhor, que nos amou e deu a sua vida por nós, e ali naquele momento ele está se revelando. E aí, então há esse embate e uma primeira colocação dada pelos seus opositores é lembrar quem eles são, lembrar das suas raízes, das suas origens. E vejam, eles dizem e declaram que eles são filhos de Abraão, são descendência de Abraão. Eles são o povo da promessa. Eles fazem parte, então, da raça, da nação em que Deus escolheu e que Deus separou para si, começando por Abraão e aí criando, então, a nação de Israel. Então, eles fazem uma alegação que aparentemente lógico, é legítima. De fato, eles são descendência. De fato, eles têm raízes. Eles são da descendência de Abraão. Agora, eles então, colocando isso, né, eles se colocam na condição de não ser, então, escravos, né? E o Senhor Jesus Cristo fala, então, para eles que se eles, então, fossem filhos, descendência de Abraão, por que as práticas deles, né? Naquele momento, Jesus sabia que eles
estavam tentando contra a sua vida? Por que as práticas de vocês não são iguais? Por que vocês estão maquinando? Por que vocês estão tramando? Por que vocês... Então Jesus revela a intenção do coração daqueles seus opositores. E depois, né, mais na frente, o Senhor Jesus Cristo diz: então, se vocês são filhos de Abraão, praticai, né, as mesmas coisas de Abraão. Então vamos apertar aqui um pouquinho o parafuso nesse ponto para entendermos essa questão. É legítimo eles dizerem que eles são descendência de Abraão? Sim, é legítimo. Mas veja como, nesse caso, isso não tem validade ou valor nenhum. O fato de ser descendência de Abraão não faz com que os seus corações não estejam contaminados e corrompidos pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo deixa isso muito claro, mostrando, né, que eles são escravos do pecado e que eles precisam ser libertos. Então o que nós temos aqui, e aí a gente tem um amparo tão grande das Escrituras para dizer que essas pessoas, eles tinham e viviam em um sistema religioso. Sim, eles tinham uma religião. Sim, eles tinham conhecimento das Escrituras. Eles tinham conhecimento dos mandamentos de Deus. Mas você percebe que mesmo tendo esse conhecimento, eles não tinham o entendimento. Eles não conseguiam ver Cristo. Eles não conseguiam... Desculpa. Eles não conseguiam identificar, então, o Evangelho diante deles, a graça de Deus manifesta diante deles, como João nos diz, né? E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Apesar deles, então, terem conhecimento, eles estavam tão presos no seu sistema religioso de que eles estavam cegos. Eles estavam completamente alienados. Eles não conseguiam ver além do sistema religioso. Eles não conseguiam ver além da sua condição de interpretação das Sagradas Escrituras. Eles estavam presos, podemos dizer, na sua teologia, no seu conhecimento das regras, da lei. Era um sistema. Eles não tinham uma liberdade, porque eles desconheciam, então, o Evangelho. Bom, aqui nós podemos fazer uma aplicação muito rápida, apesar da gente ainda ter que explorar aqui algumas coisas. Mas por que eu comecei, então, sugerindo esse tema? Que você pode ter uma religião e ainda assim não conhecer o Evangelho. Não é verdade? As pessoas têm uma religião. Eu conheço, então, muitas pessoas, tenho muitos amigos que se denominam, né, de alguma religião. Eu tenho amigos católicos, tenho amigos testemunhos de Jeová, tenho amigos espíritas, tenho amigos de diversos segmentos religiosos. Tenho, então, amigos das mais diversas denominações evangélicas, e isso deixa muito claro de que as pessoas estão, de alguma forma, tirando aqui, no caso, aqueles que se dizem ateus, as pessoas estão envolvidas em um sistema religioso em algum nível, de alguma maneira, seja mais assíduo a esse sistema, seja mais distanciado, mas defende isso. Então, quantas pessoas se declaram, né, ou então dizem abertamente que eu já tenho uma religião, eu já nasci numa religião, desde que eu nasci nessa religião. E talvez você já tenha dito ou tenha ouvido alguém dizer que nasceu nessa religião e irá morrer nessa religião. Você entende?
que a questão não é ter uma religião, a questão é se a religião, ela de fato nos aponta para o caminho certo. Ela nos leva a conhecer a Jesus Cristo e darmos a Ele, então, honra, glória e louvor. As pessoas têm religião, mas o que nós encontramos dentro do sistema religioso é exatamente o desvio do personagem principal, que é o Senhor Jesus Cristo. As religiões tiram o foco de Jesus e as religiões, então, conseguem abrir novos personagens, né, ou novas situações, de maneira que o Cristo, o Jesus, o Salvador, não é apontado diretamente pelas religiões como o único caminho, a única verdade e a vida que Ele mesmo nos dá. Então, não é ter a religião, é conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão exatamente longe de Jesus porque estão presos a um sistema religioso. Você consegue entender isso? Que quando se defende que eu nasci numa religião, eu já tenho uma religião, basicamente a pessoa está dizendo que herdou isso dos seus pais, que herdou isso da sua família, que herdou isso de algumas pessoas. E quando você questiona pessoas assim, elas não sabem dar razão da sua fé. Elas não sabem explicar a sua fé. Elas sabem que elas creem porque sempre foi assim. Porque elas acompanharam seus pais dizendo isso. Porque elas viram todo mundo fazendo isso. Mas elas não têm uma experiência legítima e própria unicamente com o Cristo, o Salvador. É aqui o que nós encontramos nesse embate desse momento. Veja que os seus opositores estão dizendo: nós somos da descendência de Abraão. Opa, tudo bem, mas de que adianta vocês serem da descendência de Abraão e não reconhecerem quem está diante de vocês? Do que adianta, então, as pessoas lerem a Bíblia e não acharem Jesus? Do que adianta, então, muitas pessoas dizerem que conhecem a Bíblia, ter uma Bíblia em casa, ter uma Bíblia aberta em casa e não conhecerem a Jesus? Não tem sentido, nem valor algum. As pessoas estão perdidas tão próximo, tão perto, mas porque estão, então, cegas pelo sistema religioso, elas não conseguem ver a parte mais importante e principal, que é exatamente a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pode-se ter uma religião e não ter o Evangelho. E aí, isso é muito danoso. Bom, você lembra da narrativa de João, capítulo 3. É tão conhecida, quando Jesus, então, recebe a visita daquele religioso, aquele fariseu chamado Nicodemos. Está lá no capítulo 3, você conhece a história. Ele vai ter com Jesus à noite, tarde da noite. Não se sabe qual é a motivação porque que ele está indo à noite. Alguns dizem que era, então, por medo das pessoas, né, que estavam ao seu derredor, que poderiam pensar. Outros dizem que era vergonha. E outros, pensando de forma mais positiva, acham que ele pode ter ido à noite porque, então, ele teria mais tempo ou teria, então, assim, menos concorrência. Poderia, então, ter um pouco mais da atenção para aquele momento. Bom, na verdade, isso é o que menos importa. São especulações, a gente traz porque às vezes é bom pensar um pouco, né, nas situações que
aos episódios. Mas, bom, aquele homem, ele está admirado com os ensinos do Senhor Jesus Cristo e ele tem interesse de entender mais sobre a questão da vida eterna. E aí Jesus, o direciona, dizendo para ele que é necessário que ele nasça de novo. Ele precisa nascer de novo. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino dos céus, quando dirá entrar nele. Como sabemos, Nicodemos não entende, questiona como é possível um homem idoso voltar ao ventre de sua mãe. E Jesus disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Queridos, preste atenção aqui comigo. A primeira vez que nós encontramos Jesus falando sobre novo nascimento, ele está falando exatamente para um religioso. Ele trata esse assunto exatamente com uma pessoa religiosa, alguém que era mestre, alguém que tinha conhecimento das escrituras do Velho Testamento, alguém que tinha conhecimento das profecias. E Jesus então aponta para ele e diz: querido, tu és mestre em Israel e não entendes e não compreendes essas coisas? Jesus está falando então do evangelho, do nascer de novo, pelo conhecimento que Nicodemos tinha das escrituras do Velho Testamento. A mente dele deveria ter sido remetida a várias profecias e passagens que apontavam para essa necessidade da regeneração feita pelo Espírito Santo na vida do homem. Ezequiel, o profeta Ezequiel: trocarei o vosso coração, darei um coração novo. E Nicodemos não consegue então perceber, apesar de religioso, apesar de conhecedor, ele não consegue perceber, entender de que tudo o que ele conhece das Escrituras está diante dele. Todo o Velho Testamento está ali, diante dele, personificado. Jesus Cristo, diante dele. Veja que Jesus ali deixa para nós como aplicação, fica para nós como aplicação nos nossos dias, de que alguém pode sim ter uma religião e ainda assim não conhecer Jesus como Salvador, não conhecer a pessoa de Jesus. Não é saber da história de Jesus. As pessoas e as religiões sabem contar a história de Jesus. Nós sabemos disso. Eu estou falando de que alguém pode ter a religião, viver até de forma honesta a sua religião, e a sua religião mais contribuir para que não se chegue a Cristo, a Jesus, do que contribuir. É por isso que o certo, e nós defendemos isso, é que nós não temos uma religião. Embora que a definição do termo religião seja positivo, que quer dizer então religar, mas no seu conceito prático, a religião
tem distanciado o homem do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm confundido tudo. As pessoas não têm entendido que o Evangelho, que Jesus Cristo, a graça de Deus, ele se manifesta para nos salvar e nos salvar completamente, sem méritos nossos. Quando nós nos livramos do mecanismo da religião, nós então desfrutamos dessa liberdade do relacionamento com Jesus Cristo. Você está conseguindo entender? Isso é muito importante, porque é isso que, infelizmente, muitas pessoas têm vivido. Eu conheço inúmeras pessoas, inclusive parte da minha família, que são pessoas íntegras, que são pessoas bem intencionadas, que são pessoas honestas, mas para aí. Porque eles então estão vivendo a religião, mas não têm conhecido o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, pode-se ter religião e ainda assim não ter o Evangelho. Pode até estar perto, pode até estar próximo. Nos lembra a história daquele jovem, né? Bom, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É um religioso. É uma pessoa que tem perguntas sobre a eternidade, sobre... Interessante. Aí o Senhor Jesus Cristo vai provar. Filho, você conhece os mandamentos? Sim, claro que sim. Olha, desde muito cedo. Desde pequeno que eu conheço. Aí ele cita, como um bom religioso, que pode citar versículos, que pode contar histórias, sem ter a experiência com Jesus. Um mecanismo, uma repetição, um aprendizado. A justiça, a religião impõe uma defesa da justiça própria. Você pode falar com uma pessoa religiosa, com uma pessoa que, inclusive, é zeloso pela sua religião, uma pessoa que vai para os seus cultos, para as suas missas, para os seus terreiros. Você pode falar com uma pessoa desse tipo, que ela sempre vai levantar a bandeira da autojustiça. Que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu não faço isso. Uma pessoa que é até zelosa, né? Como o apóstolo Paulo nos lembra em relação ao seu povo. Um povo zeloso, mas sem entendimento. O religioso, a religião, ela impõe para o seu adepto essa proclamação de uma autojustiça. E esse jovem agora cita até os mandamentos. Um bom religioso. Uma pessoa que sabia as coisas de cor direitinho. Mas não passa na prova. Não passa no teste. Porque é interessante, né? Quando Tiago vai falar da religião pura, e aí a gente pode ir no Velho Testamento e a gente encontraria tantos textos que falaria sobre essa religião pura, é ser piedoso, é se importar com os necessitados, é ajudar as viúvas, os órfãos,
é visitar os presos. É a prática, né? A boa prática. Agora aquele rapaz não passa no teste. Uma coisa lhe falta, filho. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aí fica revelado aonde estava o coração do rapaz. Fica revelado onde é que os seus valores estavam empregados. Não era, então, nos conceitos eternos, mas era, sim, nas coisas dessa vida. E aquele jovem sai entristecido. Veja como alguém que pode estar tão perto estava, na verdade, tão longe. Quantas pessoas, meus queridos, estão aparentemente tão perto? O que falta para eles? Falta a revelação do Espírito Santo sobre os seus corações para entender que o Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Que o cristianismo, que é autêntico, é a vida de Jesus em nós. A religião está aí. Pelo mundo afora. Mas nós podemos fazer um questionamento de imediato. Os povos estão adorando ao Deus dos céus, ao único Deus, ao Criador de todas as coisas? Veja que interessante. Podemos ter uma religião e ainda assim não conhecermos o Evangelho, a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se depara com coloca essa evidência diante de Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você faz parte do Sinédrio. Veja que interessante. Para quem o Senhor Jesus Cristo declara que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, é preciso, então, entender que há uma necessidade de uma nova vida começando em Cristo, é exatamente para esse homem religioso. Então, a religião é isso. Muitas pessoas já perguntaram, essa resposta já foi dada. Por que é que existe tanta religião no mundo? Né? Você já ouviu essa pergunta, já deve ter respondido essa pergunta, já deve ter se feito essa pergunta. E a resposta mais prática, a resposta mais direta, a resposta mais é porque a religião é o homem, pelo seu entendimento e pelos seus esforços, tentando se achegar a Deus. É o homem se apresentando justo. É o homem se apresentando com a sua justiça. Mas o homem não consegue alcançar, com toda a sua justiça, o padrão de Deus. Deus é santo, o homem é pecador, pecamos constantemente, por mais que nos esforcemos, não conseguimos. Por que tem tanta religião no mundo? Porque a religião é isso. É os homens tentando encontrar um meio, formar um meio, fazer um caminho, criar um caminho. E o Evangelho é o quê? O que é a graça? É Deus vindo ao nosso encontro. É Jesus vindo ao nosso encontro. Ah, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E onde é que nós encontramos essa verdade do engano do homem, tentando sua salvação através dos conceitos da religião? Nós encontramos em Gênesis, em algumas situações. Vamos nos lembrar dela. Adão e Eva tendo
o seu relacionamento total com Deus. Deus visitava o jardim pela variação do dia. Havia ali aquela ordem, não comam do fruto, do conhecimento do bem e do mal e tal. Comeram, desobedeceram, se deram conta que tudo mudou, perceberam que estavam nus, tentaram se esconder de Deus, como se isso fosse possível e como se essa também não fosse sempre a tentativa dos homens, tanto de tentar esconder, como tentar mostrar que está tudo bem. E como é que eles fazem isso naquele episódio da queda de Adão e Eva? Eles fazem isso com aquelas folhas de figueira. Eles correm e então eles tentam cobrir a sua nudez com folhas. Isso é o primeiro momento, a primeira aparição da religião na Bíblia é exatamente nesse momento, em que o homem tenta se desculpar, no sentido de tentar esconder. Não, vamos nos cobrir aqui. É o homem buscando uma autojustiça. Uma coisa que é perturbadora para a humanidade é essa autojustiça. Eu já confiei demais na minha autojustiça. Eu pensei que eu pensava que eu era bom demais. Eu pensava que o mundo, em termos de bondade, só chegava até a mim. O homem tem construído esse discurso da autojustiça. Começou a autojustiça e a religiosidade tem levado as pessoas ao inferno. Eu sou, pelo amor, o outro. Eles então tentam cobrir ali a sua nudez. É a primeira vez que a religião aparece. A religião é isso. É o homem tentando se disfarçar. É o homem tentando dizer que tudo está legal, que tudo está bacana. O que é a graça? A graça é Deus vestindo os homens. Como assim, pastor? É o ato depois. Depois de Deus ali sentenciar por causa da desobediência, nós sabemos que houve a morte de um animal, pelo menos, se não dois. É lógico pensar que foram dois animais, porque a pele cobriu Adão e Eva, mas também não está tão claro lá na Bíblia. Isso também não faz diferença nenhuma se foi 2, 3 ou 1. Se sabe que por causa da desobediência de Adão e Eva e por causa da tentativa deles de mostrar que eles tinham uma justiça, que não tinham uma vida inocente, precisou então ser sacrificada. Houve morte pela primeira vez. Houve derramamento de sangue pela primeira vez. Um animal foi morto para que com a sua pele fosse produzido vestimenta. Você sabe o que é isso? O que é que isso representa lá no Velho Testamento, em Gênesis? Isso representa a cruz. O justo morrendo pelo pecador, o sangue de Cristo nos lavando, nos cobrindo a nossa nudez, cobrindo a nossa vergonha, cobrindo os nossos pecados. É quando nós desistimos de nós. É quando nós abrimos mão do mecanismo religioso. É quando nós admitimos, sim, por anos eu tenho tido uma religião, mas eu não tenho tido um relacionamento com Cristo. Sim, por anos eu tenho ido ao mesmo lugar e feito a mesma coisa, repetido as mesmas coisas. Todo ano tem as mesmas coisas. Mas eu não sou liberto. Mas eu não tenho uma vida de paz. Mas eu não tenho uma vida de alegria e de contentamento. Sabe por quê, meu querido? Porque se tem religião e não se tem o evangelho. Porque se tem religião que lhe leva
a fazer sacrifícios, os mais diversos sacrifícios, mas não lhe leva a adorar a Deus, a adorar o Cordeiro, a adorar o Cristo que morreu, mas ressuscitou, a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está entronizado nos céus. Como essa adoração tem sido desviada por causa da religiosidade. Não há libertação. Há anos. Aí o Senhor Jesus Cristo diz para os seus opositores no primeiro texto que nós lemos hoje: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho liberta. O Evangelho salva o homem dele mesmo. A gente pensa que o Evangelho nos salva só do inferno. Não, não salva do inferno. Mas o Evangelho nos salva de nós mesmos. O Evangelho nos faz desistir de nós mesmos, para nós entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Eu abro mão, eu deixo de confiar em mim. A religião é que segura o homem no cabresto para que ele fique ali preso a ele mesmo. Quem é o dono da minha vida é eu. Eu aqui. Não, o Evangelho nos leva cordeirinho a desistir de nós, a aceitar a cruz. O Evangelho nos leva a aceitar a cruz, a nossa identificação lá na cruz, a nossa morte com Jesus. Você consegue entender isso? Amém, meu irmão? Ai. É Caim e Abel. Está ali. A clara distinção entre religião e evangelho. É o Caim se chegando a Deus, de que maneira? Pelos seus próprios meios. O caminho pelo qual Caim resolve se chegar a Deus é um caminho que ele mesmo determinou. É o caminho que ele mesmo disse, desse jeito aqui. É o caminho que Caim mesmo traça. Ele mesmo faz. Ora, interessante. Provérbios nos diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final, o seu fim, o seu cabo é de morte. Oh, irmãos. Oh, meu querido, você que está me ouvindo agora, que ainda não tem clareza dessa verdade. Você que pode ouvir em outro momento essa mensagem por completo. Oh, meu querido. O caminho não somos nós que traçamos. Os meios não somos nós que criamos. Eu preciso repetir aqui, esse versículo é tão repetido por mim, eu lhe peço desculpa se você já cansou de ouvir ele da minha boca. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. O homem não tem que criar outro caminho. Quem diz que o homem tem que criar um outro caminho, que existe um outro caminho, que há uma outra possibilidade, é a nossa religiosidade, é a religião imposta sobre nós. Ah, não, veja o que é que Caim tenta fazer. Ele tenta agradar a Deus, ele tenta impressionar a Deus a partir das intenções do seu coração. Eu vou fazer aqui e Deus vai ficar até surpreso comigo, tão eficiente aqui que eu sou. Mas o que foi que aconteceu com Caim? A sua oferta foi rejeitada. Queridos, quantas pessoas têm querido
tem tentado construir um novo caminho, um caminho para chegar a Deus, como se cada pessoa pudesse construir o seu caminho. Eu vou chegar a Deus por esse meio aqui. Pois tá bom, tu vai por aí, besta, que eu vou por aqui. Não, pois eu vou por aqui, eu vou fazer desse jeito aqui. Eu acho que vai dar certo. Pois tá bom, pois tu faz do teu jeito, que eu vou fazer do meu jeito. Desculpa a expressão que eu usei nesse instante, besta. Mas é um besta mesmo. Porque se a Bíblia está dizendo que só existe um caminho, e esse caminho é tão claro, está revelado diante de nós, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, esqueça outros meios. Se alguma coisa é feita não para que nós tenhamos diante de Deus méritos para a salvação, mas porque uma vez que nós temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós temos o prazer de praticar as boas obras, mas não faça obras como um caminho para a salvação. Isso é religião, isso é religiosidade. Pastor, é errado dar esmola e ajudar as pessoas? Não. Pelo contrário, é muito certo. É do cristão fazer isso. Mas não faça isso achando que porque você está dando uma esmola, 10 pecados seus estão sendo perdoado. Eu estou ajudando uma pessoa que está carente, uma família que está necessitada. Opa, que beleza! Isso é do cristão. Isso é para o cristão. Mas não faça isso pensando que aquilo que você está fazendo está lhe dando ali um crédito de desconto de 100 pecados. Ou os meus pecados cometidos hoje, eu vou fazer alguma coisa para já não dormir assim com todos eles de uma vez. Isso é religião, isso é religiosidade. O homem construindo um caminho, o homem construindo um meio. Eu estou fazendo isso para ver se eu mereço a vida eterna. Meu querido, ninguém merece. É por isso que a palavra é graça. É porque é imerecido. Entenda que se tiver obra, se for por mérito humano, não há razão de Jesus ter morrido na cruz. O preço que ele pagou é suficiente. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Aquele carcereiro lá, ele estava preocupado. Atos capítulo 16, versículo ali, o 31, no momento da resposta. Senhores, o que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Porque o preço já foi pago. Não há esforço, não há... Isso aqui é religião. Lembra do texto inicial? Nós somos da descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E por que vocês não fazem as obras de Abraão? Eu já nasci nessa religião. Sim, mas Deus não nos deu a religião para a salvação. A salvação está no seu Filho Jesus Cristo. E se ele não é o centro da nossa vida, então a nossa religião não está valendo nada. Não, mas o que é que tem, pastor? A gente dedicar a algumas rezas, algum tipo de adoração a outras pessoas. Tem a ver que a adoração, ela só pode ser dada ao único que é digno dessa adoração. E quem é o único que é digno de adoração? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que se encarnou e fez homem, e lá na cruz pagou o preço do nosso pecado. Por que você tem que adorar outro ser? A religião nos leva para esses caminhos. Jesus nos liberta desse caminho. É o homem tentando chegar a Deus.
Gênesis capítulo 11, a história da Torre de Babel. Claramente, o homem tentando chegar a Deus, o homem, aliás, ali na Torre de Babel, o homem rebelde contra Deus. Porque é a característica, a sua rebelião natural. Nós vamos criar aqui o caminho para nós chegar lá em cima. O homem cria, tenta, se esforça, mas não é possível, porque há um único e vivo caminho. Há só um meio, há só uma fórmula. Querido, entenda, aqui não há uma pregação e nunca haverá uma pregação no sentido de desrespeito ou de condenação da religião de ninguém. Eu acho até interessante, né? Que as pessoas dizem, eu tenho a minha religião, mas eu respeito a religião de todo mundo. Eu acho interessante quando as pessoas me dizem isso, porque tem um fundo de verdade e muita coisa de mentira em cima disso. Mas, porque assim, as pessoas não me respeitam como crente, não. Mas é interessante que aqui é uma advertência. Se você ler apenas o Novo Testamento, você vai entender isso. Jesus se revelando para o seu povo, para os líderes religiosos. Jesus confrontando a religião daqueles que Jesus até disse que vocês são hipócritas. Vocês ficam colocando regras, peso sobre as pessoas e vocês não estão dispostos de mover um dedo para fazer a mesma coisa. Jesus diz, olhe, vocês com essa religião todinha, o profeta Isaías já profetizou, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Ora, vocês não sabem nem o que adoram. Vocês precisam adorar em espírito e em verdade. É possível ter uma religião e não conhecer o Evangelho? Claro. Jesus denunciou os religiosos do seu tempo. Eu acho interessante como um sistema religioso tira o foco, ofusca. Você sabe o que é ofuscar, né? Tirar ali a nitidez da visão. Ela ofusca o personagem, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, ele chega em uma determinada cidade, um determinado local, e ele então dá uma passeada pela cidade. E aí quando ele chega ali na cidade, na praça da cidade, ele vê que há os mais diversos deuses, monumentos levantados em adoração aos mais diversos deuses. E, inclusive, lhe chama a atenção porque tem um monumento levantado ao Deus desconhecido. Aquele pessoal estava tão perdido na sua adoração, aquelas pessoas estavam tão presos dentro de um sistema religioso, eles não tinham o entendimento, a clareza do Deus eterno e único, digno de honra, glória e louvor, que eles tinham, então, um sistema de adoração para uns mais diversos deuses. E a sua religiosidade era tão aguda que, para não correr o risco de esquecer algum, eles ainda tinham o Deus desconhecido. E Paulo apresenta o evangelho para eles a partir dessa deixa aqui. Eu quero falar do Deus desconhecido, já que vocês não conhecem. Aí ele apresenta o Deus verdadeiro.
Ah, queridos, quantas pessoas estão perdidas na sua adoração por causa do sistema religioso? Quantas pessoas, quantas entidades são adoradas? Porque ofusca aquilo que é só do Senhor Jesus Cristo. Eu poderia, mas não temos tempo para isso, mas eu poderia fazer a lista daquilo que a Bíblia diz que só o Senhor Jesus Cristo é, que só Ele é, mas que é atribuído a tantos outros, a tantas outras pessoas, a tantos outros seres. Vamos fazer aqui um exercíciozinho na mente bem rapidinho. Você talvez não possa me ajudar, mas você lembre até aí de alguns nomes. Gente, Jesus, Ele é o tudo de Deus. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação. Então, as pessoas, a religião que leva as pessoas a ter uma visão desfocada do Cristo, leva as pessoas, inevitavelmente, as pessoas são seres feitas para adoração, mas como elas não sabem a quem adorar, porque o Evangelho não resplandeceu diante delas, mas sim a religião imposta, as pessoas trocam a glória de Deus, a glória que deve ser dada a Jesus, a outros seres. Então, nós temos, por exemplo, santos para tudo. Qual é a sua necessidade de hoje? Qual é a sua necessidade da semana? Qual é a necessidade do momento? Para cada necessidade, para cada situação, tem um determinado santo. E aí as pessoas fazem prece, acendem velas, fazem promessas. E o Cristo, o Evangelho, o Salvador, é posto como um complemento. Sabe quem é que faz isso? A religião. Que escraviza. Que lhe tira do ideal, que é a adoração ao único Deus. Santo para casar, santo para pagar as contas, santo para dor de cabeça, é santo para os olhos, é santo para a boca, é santo para os navegantes, é santo de toda espécie. Cada um tem que receber a sua parte da coisa. É um terço, uma reza, uma vela. E Jesus? E o Evangelho? E a entrega de vida? Sim, você pode ter uma religião. As pessoas podem ter uma religião e não ter o Evangelho. Esse é o seu caso? Você tem andado pelo caminho da religiosidade, onde a sua visão está desfocada, onde você vê as coisas turvas, como eu estou vendo agora, onde você não consegue ver o centro, onde você não consegue enxergar o objeto certo. Religião é todo esse esforço do homem. Religião é toda essa tentativa do homem. Religião é tudo isso que o homem faz, tentando mostrar uma autojustiça. É tudo isso que o homem espera, no sentido de pensar o seguinte: se eu morrer, Deus tem um pedacinho do céu para mim também. Julgando pelo que eu fui, ou pelo que eu deixei de ser. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho nos encontra morto nos nossos pecados, acabado, liquidado, sem condição nenhuma. Aí, a graça de Deus sobre a vida de um pecador é manifesta. E sem obra, sem mérito, mas por graça, ele enxerga os céus. Sem a religião, sem o sistema que aprisiona.
Conheça a Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Leia a Bíblia de forma investigativa. Considere, faça análise, seja honesto consigo mesmo. Eu tenho evangelizado muitas pessoas que têm relutado em aceitar. A verdade é duro para o homem aceitar essa verdade que o homem não pode pagar pela sua salvação. É duro para o homem que pode todas as coisas não poder dar conta da sua salvação. Ele não quer admitir isso. Eu tenho dito para muitas pessoas quando eu estou lendo a Bíblia com ela, você precisa ler a Bíblia sendo honesto consigo mesmo. Veja que o que está aqui sendo dito não é por mim, mas é pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ó, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Religião você tem. Ó, o jovem rico, que bacana. Ó, garoto, nota 10 aí na sua resposta, lhe falta uma coisa. E o jovem sai entristecido. Esteve tão perto, estava tão perto. Os religiosos do tempo de Jesus, nós somos descendência de Abraão. Sim, pois então, faça as coisas que é do caráter de quem é filho de Abraão. Enfim, meus queridos, não basta apenas ter uma religião. Precisamos, na verdade, ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Não é trocar a religião, é trocar o senhorio da sua vida. Só em Jesus Cristo a paz, porque Ele é o Evangelho, Ele é a luz de Deus para todos aqueles que podem crer e confiar. Amém? Que Deus possa estar lhe abençoando. Se você já conhece ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, prossiga nessa caminhada, entendendo que o que você é e o que você tem agora provém da sua graça. Caminhe como filho da luz, na luz que é o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não conhece, talvez essa mensagem tenha sido até chocante para você. Eu lhe convido para você considerar o que foi dito aqui à luz da Bíblia. E você reveja os seus conceitos no que diz respeito à sua adoração a Deus. Se ela é baseada naquilo que o Senhor Jesus Cristo é na sua vida, ou pelos dogmas, as regras, pelos mandamentos, pelas coisas impostas pelos homens. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, faça isso. Faça isso agora. Faça isso nesse momento. Abra o seu coração. Convide-o para estar com você. Saiba que quando você estiver fazendo isso, não é um ato seu, é um ato do Espírito Santo lhe atraindo a Ele. Mas de forma que fique compreendida, você irá declarar o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele veio para nos libertar, para nos dar vida, e vida nele mesmo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é maravilhosa. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, porque ela nos desafia e nos dá a clareza da verdade, ó Pai, daquilo que precisamos saber. Senhor, obrigado pelo sacrifício da cruz, pelo amor incondicional nos dado através da morte do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós Te pedimos que, em nome de Jesus, nós tenhamos adoradores em espírito e em verdade, livres e libertos pelo conhecimento e a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo.
que a religiosidade na vida das pessoas, ó Pai, caiam por terra. E que, ó Pai, tantas pessoas, assim como Nicodemos e tantos outros, estando diante de Cristo, o reconheceram como sendo, de fato, o Messias, esse Cristo, o Salvador do mundo. Como foi na vida de tantas pessoas que trocaram o seu sistema religioso, as suas crendices, o seu próprio entendimento, a sua autojustiça pela justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, e nos leva a cada dia estarmos rendidos na Tua presença. Em nome de Cristo. Amém. Muito bom, queridos. Muito bom ter a sua companhia. Essa mensagem vai estar disponível também no YouTube e você pode ir lá depois, pode assistir novamente, inclusive compartilhar com alguma pessoa da qual você acha que poderia então ser beneficiada com esses conceitos e ensinamentos. Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui novamente para continuarmos pregando a palavra de Deus. E olhe os sinais do céu. Olhe os sinais do céu. Muita coisa acontecendo, dizendo que o nosso Salvador bate as portas. Um beijo no coração. Deus abençoe. Ore por mim, eu tenho orado por vocês. Deixa aí a sua mensagem, deixa aí o seu ok, para me saber que você esteve com a gente e ficar feliz em saber que nesse momento nós fomos igreja juntos. Até a próxima oportunidade.